Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Daniel Lobão, sou professor desde 2002, mais ou menos, no ramo industrial. E eu vou dizer um negócio para vocês, pessoal. Eu sempre busquei ter a minha segunda fonte de renda. Por quê? Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, o meu pai veio a perder a sua renda principal. Só que eu não conheço o meu pai trabalhando em apenas um emprego. Eu vi ele sempre trabalhando em mais de um emprego. Então ele sempre teve a sua fonte de renda alternativa. E quando ele foi mandado embora, nós ficamos aí próximo de 7 anos com ele desempregado da sua primeira função, mantendo a família apenas com a sua renda extra. Quando eu cheguei aos meus 16 anos, ele voltou de novo para o mercado de trabalho e eu comecei a minha vida profissional. E aí, desde então, sempre que eu estava trabalhando, eu sempre buscava ter uma segunda fonte de renda. Eu comecei cedo, nós tínhamos uma empresa de treinamento, onde a gente dava treinamento de AutoCAD, de SolidWorks, CATIA e por aí segue. Várias partes da área de projetos industriais. Então chegou uma etapa da minha vida que eu fui construir a minha casa e aí a parte da renda extra foi eu economizar ao máximo o recurso financeiro fazendo uma boa parte do serviço braçal. Então foi aí que eu me desenvolvi, por exemplo, para ser um servente de obra, depois eu me desenvolvi para ser um marceneiro, um carpinteiro, um azulejista, a gente partiu para pintura, parte elétrica, a gente foi se desenvolvendo ao máximo para essa área da construção civil, onde eu pude ter ali uma chance de até ter ali uma segunda fonte de renda com isso. Bom, só que eu tinha minha primeira fonte de renda que eu não podia deixar ela de lado. E nesse caso, que foi onde pesou bastante. A parte de construção civil começava a me cansar por demais, porque o trabalho ele é extremamente físico e aí poderia vir a prejudicar no meu trabalho principal. Mas que teve um dado momento da minha vida que eu peguei e falei assim, cara, eu tô trabalhando demais. Tô trabalhando demais, tô trabalhando 12, 15 horas por dia, eu não tô tendo descanso, é sempre trabalho, trabalho, trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouquinho o pé, porque a minha condição financeira ela tá bastante estabilizada no meu primeiro emprego, eu tenho uma boa segurança, então eu vou tirar um pouquinho o pé, porque eu não preciso ter dois empregos. Muito bem, foi aí que começou o BO. Numa dessa, houve esse momento que nós estamos vivendo, próximo de 2020, e eu fui pego aí de calça curta com o contrato suspenso. Numa dessa, o chão simplesmente sumiu debaixo dos meus pés. Eu cheguei aqui em casa, eu nunca tinha sido mandado embora. Eu cheguei aqui em casa, olhei para minha esposa, olhei para minha filha e pensei comigo, caramba, bicho, o que eu vou fazer? Bom, nessa hora eu parei um pouquinho, pensei, e decidi comprar a minha primeira impressora 3D. Pelo menos até de 2018, mais ou menos para cá, eu já vinha me desenvolvendo na área da impressão 3D, mas eu não tinha tido ainda o clique de você ter uma impressora 3D em casa e ter ali a sua fonte de renda alternativa partindo dela. Bom, na verdade eu achava que isso não era muito possível, então eu comprei aquela impressora para me manter atualizado ali nos meus estudos. Numa dessas, quando eu comprei, essa impressora veio, assim, coisa de 2 semanas veio meu primeiro pedido. Quando veio meu primeiro pedido, eu olhei e falei, opa, peraí, isso aqui dá para ganhar dinheiro em casa. Isso aqui realmente é uma fonte de renda alternativa que vale a pena se estruturar. Quando veio a primeira, eu fiz a primeira e entreguei, logo depois veio a segunda. A segunda foi algo maior, algo que realmente houve um impacto financeiro. Essa peça para mim foi o meu divisor de águas. Eu olhei bem e falei, cara, dá para viver disso aqui. Bom, a gente iniciou esse processo, eu fiz essa peça, entreguei, foi um sucesso, um sucesso. Só com essa peça eu praticamente paguei a minha máquina, foi mais de 50% do valor da máquina que eu tinha acabado de comprar. Eu fiquei extremamente contente. Só que aí vieram alguns problemas. Problemas de regulagem, problemas de empenamento, problemas dos mais variados tipos, onde eu tive que realmente me debruçar, sentar e entender exatamente o que estava acontecendo com aquele processo de fabricação. Ele é um processo de fabricação como qualquer outro, pessoal. É um processo de fabricação que exige uma qualificação. A gente precisa conhecer como funciona esse processo de fabricação para não sofrer perdas de material, perda de tempo, perda de energia
falha no equipamento e por aí segue. Então, numa dessa, o conhecimento é de fundamental importância. Eu criei um curso todinho passo a passo, onde você consegue sair do zero até chegar à qualidade máxima da sua impressão 3D. Só que nem isso não é suficiente na parte da impressão 3D. Dependendo do que você está fazendo, o custo disso fica muito alto. E aí nós desenvolvemos também um outro método, que é você conseguir chegar a ter uma economia de até 80% de material e tempo. Então foram duas linhas de raciocínio muito importantes que nós criamos o método DL3D. Esse método qual nós fizemos um curso 100% online, da qual você consegue sair do zero e chegar a ser um top na área da impressão 3D. Só que isso tudo que nós fizemos não foi o suficiente. A gente tem que também desenvolver a parte de modelagem 3D. A impressão 3D sem a modelagem 3D, ela fica meio cambeta. Você acaba não tendo ali a possibilidade, por exemplo, de fazer personalização do seu equipamento, onde a personalização é um item muito importante da parte da impressão 3D. Você personalizar as suas peças com o nome da empresa, com o nome da pessoa, com um dizer, isso faz toda a diferença e isso é uma característica muito bacana da impressão 3D, porque você consegue ter aí algo exclusivo, consegue agregar valor e vender as suas peças a um custo muito melhor. Bom, com isso a gente incorporou também no método L3D a parte de modelagem 3D. Nós modelamos tanto no software chamado Mesh Mixer, que é um software muito importante para você fazer pequenos ajustes em peças orgânicas, cortes e ter aí a melhor qualidade das suas peças, como o Fusion 360, que é para fazer a parte mecânica, peças e dispositivos da qual vão resolver algum problema no meio industrial. Isso também agrega um valor muito grande e é uma linha de trabalho muito bacana. Resolver problemas industriais sempre foi muito rentável. Muito bem. Só que aí ainda estava faltando um detalhe. Estava faltando a parte da pintura. E a pintura nós agregamos também no método DL3D através da artista Denise Meirelles, que é a minha esposa. A minha esposa, ela é uma artista na área da pintura, já faz mais de 20 anos, e ela domina muito bem essa pintura. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte de impressão 3D, ela olhou, viu um nicho de mercado e falou assim: poxa, Daniel, eu acho que eu vou entrar junto contigo. Vamos fazer essas peças todas pintadas à mão. E essas peças aqui no nosso escritório, todas elas foram ela que pintou. Então, numa dessa, ela se desenvolveu, gostou muito, achou super bacana e partimos aí então para ter um módulo exclusivo de pintura também de esculturas 3D. E aí, faltava mais um pouquinho, mais alguns detalhes também muito importantes. Conforme você vai imprimindo as suas peças, você percebe que a qualidade começa a ficar ruim. Isso é inevitável. Isso é porque a sua máquina está começando a ficar desgastada ou mal regulada. Então, numa dessas, depois de fazer centenas de horas de impressão, nós descobrimos exatamente quais são os passos para você ter ali uma boa manutenção, tanto preventiva quanto corretiva da sua máquina, e incorporamos isso também no método L3D. Aí você olha e fala assim: Daniel, tá bom já? Não, não tá bom ainda. Um segredo muito grande é você fazer um produto e saber apresentar esse produto para o seu futuro cliente. E essa parte de apresentação é como você tirar uma foto, como você preparar um site, como você colocar isso nas suas redes sociais para você poder fazer a venda disso. E isso também não poderia faltar. Então nós colocamos esse item também no método L3D para te ajudar a realmente sair do absoluto desconhecimento da profissão até você chegar a ter a sua lojinha, até você conseguir fazer a sua venda de uma forma estruturada e bem completa. E ainda temos alguns outros itens que são extremamente importantes. Qual equipamento você vai comprar? Essa é uma pergunta que geralmente cai na cabeça da pessoa. Fala assim: Daniel, que equipamento que eu vou comprar? Eu não faço nem ideia. Então, no método também tem todos os equipamentos, todas as possibilidades, quais são as características de um, quais são as características de outro, e aí a gente vai conseguir montar o melhor possível dos casos para vocês, beleza? Então, eu vou deixar aqui embaixo um pouquinho dos depoimentos dos nossos alunos, assiste eles para vocês verem a mudança de vida que está tendo na vida deles. Um grande abraço, sejam muito bem-vindos.